Meus queridos, bom dia, boa tarde, espero que estejam bem, no nome de Jesus Cristo. Portanto, faço esse vídeo aqui também um pouquinho triste com a situação que ouvimos e verificamos, não é? Portanto, o ataque terrorista do grupo Hamas contra o Israel. Portanto, eu encontro-me muito abalado, né, por causa dos vídeos que estamos aqui a ver nas redes sociais. Vídeos de pessoas a serem massacradas, idosas, crianças, mulheres grávidas, né, a serem extirpadas, né, e arrancadas os seus fetos ou taciturnos, né, tanto bebês a serem colocados à morte, crianças sobretudo, tanto até o presente momento que esse vídeo são cerca de 1000 pessoas que já morreram, né, desse ataque terrorista do grupo Hamas. A minha oração é que Deus possa abençoar, confortar, né? Deus esteja com o povo de Israel. Eu também oro sobretudo pelos palestinianos, né? Que eu acho que Israel, quando retaliar, como também já começou, com os bombardeamentos em Gaza, muita gente inocente vai pagar, muita gente, muitas crianças. Portanto, então, como crentes, somos apelados a orar, né, pelas partes. Portanto, eu condeno mais uma vez aqui o ataque do grupo Hamas, um grupo terrorista, né, radical, né, fundamentalista, que eu creio que não tem nada a ver com a causa palestiniana, né? E muita gente está a cometer erro quando levanta a bandeira palestiniana a se alegrar, né? Eu não fico a me perguntar se estão a alegrar-se com o ataque dos palestinianos, né? Ou se estão a se identificar com a causa palestiniana. São coisas totalmente diferentes, né? Portanto, devemos aqui condenar todo o fundamentalismo religioso, todo o radicalismo religioso. Eu sou crente realmente, mas não defendo o radicalismo, o fundamentalismo religioso. Não leva a nada, né? Devemos ser tolerantes e conviver pacificamente na diferença. Portanto, é isso que eu creio que a Bíblia nos ensina. Portanto, nesse vídeo aqui, irmãos, eu vou apresentar aqui, né, algumas das raízes bíblicas, né, possam explicar exatamente boa parte das lutas, das causas, né, das guerras que Israel vai enfrentando. Nós sabemos que no século XX Israel já enfrenta muitas guerras. Desde a época que foi fundado o Estado de Israel, né, em 1948, quando se declarou a existência do Estado de Israel pela ONU, né, meses depois a Liga Árabe toda, ou seja, houve uma coalizão de países, entre os quais o Líbano, o Egito, a Síria e etc., tanto que se reuniram para atacar Israel, mas graças a Deus também Israel venceu essas guerras. Portanto, é um conjunto de situações de muita instabilidade do ponto de vista política, do ponto de vista territorial, sobretudo, né, que Israel vai enfrentando. Então, nós queremos aqui analisar um pouquinho. Em 10 minutos eu quero falar aqui sobre algumas possíveis raízes bíblicas que explicam a causa dessa instabilidade territorial que Israel vai enfrentando. E para entendermos isso, meus queridos, eu convido-vos, né, a voltarmos para a história de Abraão, que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, né? Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chegou a Abraão e disse-lhe: Abraão, sai da tua terra, da terra dos teus pais, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Portanto, quando Abraão sai da sua terra, Abraão estava na Mesopotâmia. E nós sabemos que a Mesopotâmia era o centro das grandes civilizações, né? das primeiras civilizações do mundo como nós já conhecemos. E sabemos que naquela época, quando Abraão recebeu esse chamado, a Mesopotâmia também era o centro do grande paganismo que caracterizava o mundo antigo. E Deus separou Abraão exatamente por causa daquele paganismo, porque também tinha um projeto de vida para Abraão. E Deus chega a Abraão e lhe promete uma terra. Em Gênesis capítulo 13, meus irmãos, versículo 14, Deus mostra a Abraão a terra de Canaã, né? E diz, olha, toda essa terra dar-te-ei a ti, né? E também aos teus descendentes para sempre. Atenção a essa palavra para sempre. Deus prometeu que a terra de Canaã, conforme vocês veem nesse mapa aqui, lá, né, nessa imagem, né, é uma terra que Deus havia prometido a Abraão. Na época em que Deus prometeu a terra de Canaã a Abraão, não existiam ainda os chamados povos palestinianos naquela terra, ok? Muito menos os árabes aí, não existiam como tal ainda. Portanto, quem eram os primeiros habitantes de Canaã? Os povos que habitavam em Canaã, boa parte deles, nós historicamente falando, eram descendentes, né, de Cã, que era um dos filhos de Noé. E a terra de Canaã estava localizada numa zona muito turbulenta, era uma terra muito cobiçada. Cobiçada porque, se vocês lembram, para quem lê a Bíblia Sagrada, sabe do termo terra que mana leite e mel.
é um termo idiomático que significa uma terra fértil, né? Uma terra é propícia à agricultura, ter uma terra com climas aráveis, com climas, com variações de climas também, nós sabemos disso. Portanto, era um espaço de muita cobiça, e não só por causa dos climas, por ter uma terra que podia ser fértil para a agricultura, mas também por causa da localização geográfica ou geoestratégica daquela terra. Portanto, era uma terra muito cobiçada, e já havia muitos conflitos. Estavam lá os primeiros cananeus que habitavam lá, que era uma coligação de vários tipos de povos, né, dentro de Canaã, né? Conforme a descrição de Deuteronômio capítulo 7, nós podemos encontrar os tipos de povos que habitavam lá. E naqueles tipos de povos não tinham ainda essa questão dos palestinianos. E na época de Moisés, Deus tira o povo do Egito, onde eles estavam, de lembrar primeiro que Abraão se instalou junto a Canaã. Okay? Se instalou junto de Canaã e passou a habitar nas fronteiras de Canaã. E ali onde habitavam, os judeus habitavam lá, saíram daquele local, nas fronteiras de Canaã, para descer ao Egito por causa da fome, e porque José podia estar lá no Egito, estava lá no Egito para proteger os judeus, né, da fome que assolava toda a terra. Então, os judeus ficaram no Egito 400 anos ou 430 anos, né? E no regresso, uma das coisas que Deus fez antes de Deus colocar o povo de Israel habitar na terra de Canaã, lá nas vésperas, né, da entrada de Canaã, depois de 40 anos, em Deuteronômio capítulo 29, capítulo 30, Deus chega ao povo de Israel e diz o seguinte: olha, os povos que habitavam essa região que eu vou vos dar, eram povos que eram muito pecadores diante da minha presença, por essa razão é que eu os estou a expulsar. Não é que vocês que vão passar a habitar essa terra são melhores do que eles, porque se vocês fizerem, né, conforme as mais práticas desse povo, vocês um dia também vão ser deslocados dessa terra, né? Eu vou vos espalhar para as demais terras sob cativeiros e vou vos tirar dessa terra, vou vos expulsar dessa própria terra. Portanto, foi essa advertência que Deus havia feito a Israel antes mesmo deles entrarem para a terra de Canaã. Deus havia alertado que se eles cometessem pecado, se eles abandonassem a Deus, se eles levassem uma vida dissoluta, uma vida distante de Deus, em pecado, em paganismo e etc., Deus os podia expulsar um dia, né, daquele território. E foi exatamente isso, irmãos, que aconteceu no futuro. O povo de Israel conquistou a terra de Canaã, né, passou a habitar lá. Agora, houve um período do ponto mais alto, do ponto de vista geográfico, que foi exatamente o período da constituição da monarquia, né, que se inicia em 1 Samuel capítulo 9, quando o Saul foi ungido primeiro rei. Sobretudo no reinado do rei Davi, né, que foi exatamente o período o ápice, né, exatamente do ponto de vista geográfico, conforme o mapa que vocês estão a ver aqui em cima, né? Ou seja, a terra dos judeus, a terra de Israel, né? O Reino Unido, como é conhecido na época de Davi, era um reino que abarcava muita extensão, irmãos. Ela abarcava uma parte do Líbano, como nós conhecemos aqui, abarcava parte da Jordânia e da Cisjordânia, né, que atualmente faz parte de um outro país, da Palestina. E vocês estão a ver aqui um detalhe aqui nesse mapa aqui, vocês estão a verificar que nesse mapa aqui tem uma parte onde está escrito Filístia, né? É ali naquela zona onde atualmente nós conhecemos lá como a faixa de Gaza, ou seja, aquela terra aí nem existiam ainda os palestinos naquela época não existiam ainda, que existiam os maiores inimigos de Israel naquela época eram os filisteus, né, naquela época. Então nós estamos a ver aqui, segundo esse mapa, como Israel havia alcançado o ápice, só que esse ápice aqui começou depois a começou a se declinar exatamente no reinado do rei Salomão, quando esse tomou muitas mulheres e mulheres que o desencaminharam da presença de Deus, o levaram a adorar outros deuses, e Deus sentenciou Salomão que Deus rasgaria o reino dele, mas por amor a Davi, Deus disse que faria isso nos dias do filho de Salomão, nomeadamente Roboão, conforme o relato de 1 Reis capítulo 13. Não é isso? Então aconteceu isso, o reino foi dividido entre o reino do norte, que era a parte de Israel, que abarcava 10 tribos, e o reino do sul, que era exatamente, né, que abarcava a maior parte da tribo de Judá. Então foi exatamente isso. Só que
mesmo assim, Deus ainda teve misericórdia do seu povo. Só que ainda assim o povo insistentemente, muitas vezes, acabava por se entregar à idolatria, a buscar outros deuses, né, a se prostituir com outros povos, e isso magoava o coração do nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus santo, que não tolera o pecado, não pode coabitar com o pecado, né? Porque ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então, nós vimos esse relato aqui. Só que, o que é que acontece, irmãos? O reino de Israel, depois, o reino do norte, exatamente o reino de Israel, começou depois a se prostituir do ponto de vista espiritual, a se entregar à idolatria, pior do que o reino do sul, o reino do Judá. E por essa razão, Deus começou a trazer povos inimigos. Deus levantou a Síria, né, conforme o relato, por exemplo, de 2 de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 4, né, o rei Salmanaser, que é o Sargão II, conforme é conhecido, né, na história secular. Foi esse rei que começou exatamente a deportar os judeus para outras terras, ou seja, para a própria Síria, né? E levou boa parte dos judeus que habitavam o reino do norte. Só que ainda assim não havia parado, os judeus ainda assim também não haviam parado, o reino do norte não havia parado de se prostituir. E Deus ainda assim depois levantou exatamente um outro reino da mesma linhagem da Síria, né? O Tiglat-Pileser, né? Que fez diferente do primeiro rei Sargão II. Esse fez o seguinte: ele pegou os restantes dos judeus que estavam na parte do norte, né, que abarcavam boa parte da Samaria, conforme o mapa que vocês estão a ver lá, né, lá aqui de lado, né, e o que é que ele fez? Ele pegou esse povo restante que ficou lá, levou cativo para a Babilônia, né, em algumas terras também da Síria, e em lugar dos judeus que habitavam naquele lugar, né, trouxe povos estrangeiros. Esses seriam os descendentes dos samaritanos. Porque havia ficado é o reino do sul, ou seja, o reino do Judá. E ainda assim nós sabemos que o reino de Judá também não subsistiu nas suas más práticas e acabaram por ser levado cativo nos anos 600 e poucos antes de Cristo, né? Antes da época de Cristo. Conforme o relato, por exemplo, de Daniel capítulo 1, nós podemos ver isso em Jeremias capítulo 25, Jeremias capítulo 50, né, capítulo 51, desse relato todo. Nós estamos a ver aqui, irmãos, como os pecados de Israel sempre estiveram ligados à sua instabilidade territorial. E depois o que acontece? Os judeus são levados, são deportados exatamente para a Babilônia. Só que depois eles regressaram para a sua terra. Quando eles regressaram para a sua terra, o aspecto territorial já não compunha as mesmas dimensões, né? Conforme o primeiro mapa que eu havia vos mostrado da época de Davi, e aqui já estou a falar da época do Novo Testamento, né? Que o mapa já passa a ficar um pouquinho mais diminuto, né? Agora, na época do Novo Testamento, nós sabemos, por exemplo, né, que o povo de Israel estava sob domínio romano. E Jesus várias vezes havia alertado, por exemplo, os judeus, antes de Jesus até alertar os judeus, em Mateus capítulo 23, capítulo 24, né, quando os discípulos estavam a olhar a beleza do templo de Salomão, que havia sido reconstruído naquela altura pelo Herodes o Grande, né, que naquela altura o próprio templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era um templo bonito. E Jesus deu lá, vocês estão a ver tudo isso que está aqui, né? Na verdade não há nada que esteja aqui, que não há de ser feita em pedra, ou seja, que não há de ser destruído. E isso, na verdade, irmãos, aconteceu, né, nos anos 70 da época de Cristo, quando os romanos entraram para Jerusalém e destruíram exatamente o templo e a cidade de Jerusalém. Só que ainda assim depois os judeus sobreviveram, milagrosamente, mais uma vez. Nos anos 132, 131 da era de Cristo, né, surge um imperador chamado Imperador Adriano, que muda exatamente o nome Judeia por nome Palestina, né? E ele muda esse termo aqui porque os judeus tentaram criar uma rebelião contra o Império Romano e o Império Romano reagiu brutalmente, destruindo, matando muita gente, destruindo totalmente Jerusalém e espalhando os judeus restantes para as demais províncias do Império Romano. E assim, e depois, para desincentivar essa prática no futuro, ele decidiu mudar o termo, né, Judeia por Palestina. E nós sabemos que esse termo Palestina é um termo que significa exatamente terra dos filisteus. Para quem lê a Bíblia Sagrada, vai conseguir encontrar uma correlação entre esse termo Palestina com a ideia, né, dos filisteus, porque Palestina significa terra dos filisteus. Nós sabemos que os filisteus eram os maiores inimigos dos judeus, né, do Antigo Testamento. Então, irmãos, vejam que os judeus, depois dessa época aqui, né, começaram a enfrentar um período de muita instabilidade territorial, passaram a não ter mais um território fixo como tal. Por quê? Porque depois começaram a ser
governados por vários outros impérios. Por exemplo, quando o Império Romano acabou, caiu em queda, né? Os judeus depois começaram a ser conquistados pela Revolução Islâmica. O Império Bizantino também dominou os próprios judeus, as cruzadas, o próprio Paladino, né, que foi um dos generais árabes, não, islâmicos, que havia conquistado Jerusalém. Então, ou seja, a cidade de Jerusalém já não estava exatamente sob o domínio total dos próprios judeus. A última perca aconteceu, né, no domínio do Império Otomano, que caiu, graças a Deus, né, nos anos 1917, né, com a explosão da Primeira Guerra Mundial até o século XX. Portanto, os judeus não tinham como tal uma terra fixa como tal. Só que o que aconteceu, irmãos? Depois começou a haver um sentimento sionista, como alguns dizem, volta dos judeus para a sua terra natal, que é exatamente a Palestina, né? E dizer aqui o seguinte: olha, os povos que compõem atualmente a Palestina, muitos deles não são povos árabes. O que eu defendo é o seguinte: é uma coexistência pacífica entre os dois povos. Portanto, os judeus também, por muito tempo, também não estavam naquele lugar. Se bem que, do ponto de vista histórico, a Palestina, a parte onde eles estão, né, pertence historicamente a Israel, conforme o relato aqui da Bíblia Sagrada. A situação que se encontra Israel nesse momento é uma situação delicada, irmãos, porque uma parte dos palestinianos, sobretudo os radicais, não admite a existência do próprio Israel como uma nação autóctone, ou seja, autônoma e territorial, com um espaço territorial. Essa é a dificuldade que acontece hoje em dia. Se tivessem obedecido a Deus no início, boa parte da instabilidade territorial que vivem não teriam a viver. Mas, irmãos, com tudo isso, oremos a Deus para que Deus continue trazendo paz definitiva ao próprio Médio Oriente. Ou seja, vamos orar para que o governo de Cristo seja tangível e venha, né, sobre nossas vidas, restaure tudo e a todos no nome de Jesus Cristo. E Deus abençoe você no nome de Jesus Cristo.